Meu nome é Vicente Júnior, sou professor de Linguagens e Códigos, sou professor de Redação e, é claro, faremos o possível para que a sua nota, ela melhore cada vez mais e que a gente atinja essa nota 1000, que é a nota desejável, que é o principal. Imediatamente, a primeira coisa a se entender é o que é redação. Algumas pessoas têm dúvidas quanto ao que seja redação. Algumas acham, por exemplo, que é contar uma história. Contar uma história, o nome disso é narração. Tem gente que acha que redação é descrever um lugar, e descrever um lugar, o nome é descrição. Algumas pessoas entendem redação como colocar a nossa opinião sobre algo. E colocar a nossa opinião sobre um tema específico, na verdade, o nome é dissertação. E se defende uma tese, uma ideia sobre aquilo, é o texto dissertativo, argumentativo. Então, redação, de alguma maneira, é tudo isso e, ao mesmo tempo, não é isso. E aí complica. E aí vamos ter calma. Como dizia o finado Jack o Estripador, vamos por partes. Redação é tudo que a gente escreve. Toda vez que a gente escreve, o nome é redação. Não importa se a gente escreve de maneira mais livre, de maneira mais aberta ou com mais regras, como é o caso do vestibular. Então, escrever livremente é o grande objetivo de todo mundo. Claro, ser entendido. Escrever livremente é escrever, por exemplo, no Facebook, colocar a nossa opinião ali, sem as regras da gramática, sem as neuroses estruturais de todo tipo de texto. Mas existe escrever livremente e escrever para o vestibular. Escrever para o vestibular é, então, adequar-se a um modelo específico. Escrever para o vestibular é escrever sabendo que haverá uma banca que vai fazer a análise desse texto, de certa forma. Existe um gênero específico no qual é preciso se enquadrar determinadas prerrogativas de texto. No caso, o gênero artigo, por exemplo, o texto opinativo, que é o mais comum nos vestibulares. Então, existe escrever livremente e escrever para o vestibular. Quando se escreve para o vestibular, sob o olhar de uma banca, por exemplo, é preciso ter determinado conhecimento. E esse conhecimento, além das regras, por exemplo, que envolve o ato de escrever, esse conhecimento exige conhecer gênero textual. Porque o seu texto tem uma finalidade específica, por exemplo, convencer quem está lendo. E é por causa disso que você deve adequar esse conhecimento aos gêneros textuais. Não importa se para a banca do Enem, que é o nosso principal caso aqui, para a banca da UES, ou mesmo para o vestibular do ITA, que é um dos mais difíceis do país. Por conta disso, é necessário compreender gênero textual. De forma geral, de maneira global, os gêneros textuais se dividem em 5 tipos. Existe o gênero narrativo, e ele possui alguns modos específicos, Por exemplo, o conto e a crônica. Então você tem a narração e, como exemplo, o conto e a crônica. Você tem a descrição e tem como exemplo de descrição a descrição subjetiva, que é falar sobre um lugar e as sensações que aquele lugar te traz. E existe a descrição simples, quer dizer objetiva, por exemplo, descrever um objeto. Existe o texto dissertativo ou expositivo, que é abordar um tema específico e demonstrar conhecimento sobre ele. Um dos exemplos é o ensaio, você pode pensar também na nota de enciclopédia. Existe o texto argumentativo, e o texto argumentativo é aquele no qual se defende uma tese. Você tem um tema, normalmente ele é uma problemática cotidiana, e você defende uma tese sobre aquele assunto. Esse é o grande texto cobrado pelo Enem, o texto dissertativo argumentativo. No caso, o artigo de opinião e o editorial. Claro, é possível ainda a crônica argumentativa, mas o caso específico do Enem, artigo de opinião. Temos ainda o modo injuntivo, e no modo injuntivo é o texto prescritivo, é aquele que ordena um procedimento. Os exemplos são receita, bula e manual, por exemplo, vem com verbos no imperativo, ordenando algo e o leitor acaba obedecendo. E por último, o gênero dialogal. O gênero dialogal é aquele em que eu tenho uma pessoa falando e outra, de certa forma, respondendo. Teríamos como exemplos a entrevista e o questionário. Por último, saiba que a sua redação vai ser avaliada a partir de 5 competências. A competência 1, que lida com os quesitos gramaticais. Toda vez que você errar, perderá pontos em relação à gramática. Vale 200 pontos.
A competência 2, ela aborda o tema, especificamente, e o gênero trabalhado, que é o artigo de opinião, vale 200 pontos também. A competência 3, ela tem a ver com a argumentação, os argumentos utilizados a partir de um repertório e, é claro, que são coerentes em relação ao tema defendido, também vale 200 pontos. A penúltima competência é a competência 4, que é a coesão, a amarração do texto. E essa amarração do texto é uma amarração gramatical, de início, meio e fim, e os operadores discursivos ou argumentativos dentro do texto, também vale 200 pontos. E por último, você tem a intervenção na realidade que foi discutida. Se normalmente o que você apresenta é um problema, que ao final então sugira-se uma solução, uma intervenção para aquela realidade problemática, ok? Então, essa é a redação nesse nosso primeiro encontro e, é claro, estou aqui para ajudá-los nessa caminhada, né? Melhorando o nosso repertório a cada dia. Encerro esse encontro com um pensamento de um escritor inglês, Oscar Wilde, que dizia que só uma coisa se compara ao talento, o esforço. Então, talento algumas pessoas têm, escrevem mais facilmente, mas se você se dedica, você tem essa coisa do esforço, com a nossa ajuda, você vai alcançar a nota 1000, que é a nota desejada aqui.